Amém. Irmãos, estamos estudando sobre os elementos da ordem da salvação. Né? Alguns estudos atrás, nós estudamos sobre a ordem da salvação, chamado, no termo latim, ordem salutis, na nossa língua, ordem da salvação, em que a gente vimos aí o processo, né, ou as ordens em que os elementos que compõem a salvação acontecem na vida do pecador que é salvo. Eu quero aqui relembrar com os irmãos essa ordem, rapidamente, para a gente poder fixar melhor. O irmão lembra qual é a ordem? Onde é que começa a salvação, vamos dizer assim? Lá na eternidade, né? Então primeiro vem a eleição, que é lá na eternidade. Deus elege previamente, antes da fundação do mundo, indivíduos, pessoas, pecadores, para a salvação em Cristo Jesus. Depois da eleição, né, que se dá lá na eternidade, agora a gente vem para o tempo, para o espaço, né, para aqui, para a providência. Qual é o próximo elemento que acontece na salvação? O chamado eficaz, não é isso? Através da pregação da palavra, Deus chama eficazmente os eleitos para a salvação em Cristo. E quando esse chamado eficaz acontece na vida e no coração do pecador, então ele é regenerado. Evidentemente, irmãos, que essas coisinhas aqui acontecem de modo simultâneo, mas a gente sistematiza essa ordem para a gente entender melhor a salvação, como se dá a salvação na vida do pecador. Então, através da pregação, Deus chama os eleitos eficazmente. E o fato de ser eficaz é porque também Deus o regenera. E a regeneração, a gente já viu aqui várias vezes, é a ideia de que Deus confere vida ao pecador que está morto nos seus delitos e pecados. Ele é regenerado, ele nasce de novo, nasce do alto, ele é feito uma nova criatura, ele recebe vida enquanto ele está morto nos seus delitos e pecados. Então, quando ele é regenerado e então nasce do novo, nasce do alto, nasce de Deus, nasce do Espírito, através da palavra, né, por meio do qual esse alguém é chamado eficazmente e então regenerado, então agora o pecador responde. Ele é regenerado e agora o pecador responde. Como é que o pecador responde a esse chamado eficaz e essa ação soberana natural e soberana na alma dele, que é a regeneração? Como é que ele responde? Arrependimento, nessa primeira, numa ordem, vamos dizer assim, né? Mas acontece que quando ele é regenerado, ele recebe vida, então ele cai em si, ele se enxerga, ele compreende a sua condição deplorável diante de Deus, perigosa, né, de perdido. Ele vê e sente em sua alma, em sua vida, a vileza do seu pecado, a sua maldade. Então ele responde a esse chamado se arrependendo dos seus pecados. Então ele se arrepende e é perdoado. E o outro passo é que ao mesmo tempo ele crê. Ele deposita toda a sua confiança em Cristo para a salvação. Então ele é eleito, ele é chamado, ele é regenerado. Em virtude dessa regeneração e desse chamado eficaz, ele se arrepende e ele crê. Então, quando ele crê, o que é que acontece logo em seguida? Ele é então agora o quê? Justificado. Justificado pela fé. Né? Ele crê, é um ato de fé. E então agora ele é justificado. E o que é a justificação? É a declaração forense, né, no termo do direito, mas uma declaração legal, em que Deus declara este pecador que creu em Cristo justo. É uma declaração. Ok? Então ele é justificado. Logo após dele ser justificado, ele agora é o quê? Adotado. Ele é justificado. Agora existe paz entre ele e Deus, que antes não existia. Aquela inimizade foi rompida, a reconciliação aconteceu. Então agora Deus o adota em sua família como seu filho adotivo, através da fé em Cristo, né, que é a consequência. Ele crê, é justificado, então é adotado.
na sua família, na família de Deus, como seu filho adotivo. E logo após a adoção, é o estudo de hoje, né? Começa assim então, né? Na adoção ele recebe o Espírito Santo, né? O Espírito de Cristo, ele é selado com o Espírito de Deus. Então começa então um processo chamado de santificação, que inicia-se na conversão, né? Isso tudo aqui quem está narrando a conversão praticamente. Ele é regenerado, chamado eficazmente, ele se arrepende, ele crê, ele é justificado, ele é adotado, selado com o Espírito, então inicia-se ali a sua vida cristã. Então vai iniciar-se ali um processo chamado de santificação, que é um processo que perdura ao longo de toda a vida cristã e culmina na glorificação. E esse é o último ponto, né? Santificação, finalmente, é a glorificação, que é o estudo da próxima oportunidade. Hoje nós iremos estudar sobre a santificação, irmãos. A doutrina da santificação. Vamos lá. Vimos semana passada sobre a adoção, hoje vamos ver sobre a santificação. Irmãos, como todos os outros elementos da salvação, também a santificação é mais um dos privilégios concedidos ao povo de Deus como resultado de sua união com Cristo. Somos unidos a Cristo e em Cristo pela fé. Santificar significa tornar santo. A palavra santo nas Escrituras, ela tem, no entanto, vários significados. A gente iria ver aqui rapidamente a guisa de introdução. Primeiro, ela é usada no sentido daquilo que é separado ou dedicado a um uso especial. A palavra santo nas Escrituras, né? Ou as suas derivações. Ela é usada primeiramente no sentido daquilo que é separado ou dedicado a um uso especial ou a um uso sagrado. Por exemplo, o dia de sábado, o dia do Senhor. Nesse dia ele é separado para um uso sagrado, um uso especial, objetivo. A casa de Deus e seus utensílios, né, principalmente no Antigo Testamento. Tanto o templo, né, a tenda primeiramente, depois o templo, e todos os seus utensílios culticos, litúrgico, tinha lá, né, o altar, tinha lá a mesa dos pães da proposição, tinha um candelabro, tinha o altar do incenso, tinha a arca da aliança, tinha as cortinas, tinha as pás, os garfos, os elementos, né, que era usado no serviço do culto a Deus ali no Antigo Testamento. Tudo isso eles eram separados no sentido do uso sagrado, no uso especial, litúrgico do culto a Deus. Então, primeiramente, a palavra santo, ela era usada, né, nesse sentido, de separar ou dedicar a algo especial, a sagrado, no uso sagrado da casa do Senhor, né, no serviço a Deus. O segundo sentido que essa palavra é usada, também para se referir a alguns lugares, por ter tido manifestações do divino, também são chamados de santos. Esses lugares que tiveram manifestações do divino, manifestações de Deus, esses lugares também na Escritura são chamados de lugares santos, sagrados, né? Por exemplo, o Monte Horebe, Êxodo 3:5, que foi onde Moisés, né, teve aquele primeiro contato com a sarça ardente. E o que é que Deus diz, falando através daquela sarça, né? Moisés, não te chega para cá, porque eu tire a sandália dos teus pés, porque a terra que tu está é lugar santo. Então, veja, lugares também são designados como lugares geograficamente santos, né? Por conta de manifestações do divino, manifestações de Deus. Outro exemplo, o Monte da Transfiguração. Em Mateus 17, quando Jesus se transfigura diante dos seus discípulos ali, Pedro, Tiago e João, em que aparece para ele Elias e Moisés, né? Em Pedro, em 2 Pedro 1,18, Pedro se referindo a essa manifestação, a esse fato que aconteceu, ele vai exatamente adjetivar ou qualificar esse monte da transfiguração como sendo um monte santo. Então, lugares também
Essa palavra santo também era usada para definir ou designar alguns lugares em que tinha havido manifestações do divino, e esses lugares eram chamados de santo. Evidentemente que essas questões aconteciam mais no Antigo Testamento. A Terra Santa, né? Terra prometida, onde Deus prometeu aos israelitas, é também um lugar chamado santo. Então a palavra santo também era usada para essas coisas. Outro sentido que a palavra santo também é usado é para descrever algum ato feito por motivos sagrados. Algum ato feito por motivos sagrados. Essa palavra santo também era usada. Por exemplo, o beijo da saudação cristã, né? O ósculo santo. 1 Pedro 5,14 é chamado de ósculo de amor, e em 1 Coríntios 16, 20, 2 Coríntios 13, 12 e 1 Tessalonicenses 5, 26 é exatamente chamado de ósculo santo. Então, alguns atos feitos por motivos sagrados, religiosos, também era designado como algo santo. Por fim, irmãos, mais um exemplo aqui. A palavra santo é também usada como descritivo de caráter pessoal, seja a santidade perfeita, como é o caso de Deus ou os anjos, ou os santos glorificados, né, uma santidade já perfeita, consumada, ou uma santidade parcial, tal como é visto em seu povo na terra. Tem vários exemplos, Atos 9, 13, em que o povo de Deus é chamado de um povo santo, separado, santificado, e vários outros exemplos. A doutrina da santificação, irmãos, refere-se a dois desses exemplos da palavra santo. Quais são esses dois exemplos? Ao que a doutrina da santificação está se referindo. Ao primeiro exemplo que eu dei, no sentido daquilo que é separado ou dedicado a Deus, né, a uso especial, e no sentido em que a palavra santo é usada para descrever o caráter pessoal do povo de Deus. Então, a doutrina da santificação está ligada intrinsecamente a esses dois sentidos em que a palavra santo ela é usada. Se referindo a algo que está sendo separado para Deus, para o uso especial dele, o uso sagrado dele, e também para designar o caráter santo do povo de Deus, né? O caráter pessoal santo do povo de Deus, a moral, a ética. A santificação cristã inclui o caráter de santidade produzido pela obra do Espírito Santo através da palavra da verdade, e também envolve a dedicação da pessoa e da vida a Deus, que constitui o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como diz Romanos 12. A santidade cristã inclui caráter e vida. Caráter, moral, modo de viver, né? Disposição e afeição do coração, que é aqui que começa a santidade, como nós iremos ver, que desemboca na minha vida, no meu modo de viver e na minha dedicação, na minha separação para Deus, na minha consagração a Ele. Portanto, o que é santificação? Santificação é o processo, lembre bem dessa palavra, para quem possa saber distingui-la da justificação. A justificação é um único ato de Deus declarando o pecador justo. A santificação não é um ato, ela é um processo contínuo ao longo de toda a vida cristã. Então, lembre disso. O que é santificação? Santificação é o processo, não o ato, por meio do qual isso se realiza. Por quê? Onde eu sou separado e consagrado a Deus, bem como também minha vida é uma vida de santidade, meu caráter pessoal. É o processo por meio do qual o crente vai sendo, traz a ideia de algo contínuo, constante, transformado em seu caráter e vida à semelhança de Cristo. Então a santificação é isso. Um processo através do qual o cristão está sendo transformado continuamente através da palavra, da ação do Espírito Santo, transformado em seu caráter e vida à semelhança de Cristo. Semelhança de Cristo. Os santificados são unicamente os que estão em Cristo.
que foram regenerados e justificados pela fé. Então, a gente perguntasse assim, quem é que está sendo santificado? Quem são os santificados? São única e exclusivamente aqueles que foram unidos a Cristo pela fé, foram regenerados e foram justificados. Ou seja, não há santificação sem que previamente tenha havido justificação, que é a consequência já da minha regeneração. Né? Quando fui regenerado, então eu me arrependi e criei e fui justificado. Então veja que tudo começa e o divisor de águas é a regeneração. Não há salvação sem regeneração. Não há salvação sem novo nascimento. Não há santificação sem novo nascimento. Ninguém é santificado sem que primeiro tenha sido regenerado. Sem que primeiro tenha nascido do alto, nascido de Deus, nascido do Espírito. Certo? A santificação, enfatizo isso, é a consequência, é o efeito, é a evidência da vida daqueles que foram regenerados, que foram feitos uma nova criatura, daqueles que nasceram de novo, nasceram do Espírito, nasceram de Deus, nasceram do alto, através da palavra que é o instrumento, né? Então, os santificados são unicamente os que estão em Cristo, que foram regenerados e justificados pela fé. A regeneração, portanto, é necessário como antecedente à obra de santificação. Para que haja santificação, é necessário sermos feitos novas criaturas e filhos de Deus, que é então quando passamos a sermos habitados pelo Espírito Santo, possuidores de uma nova natureza que ame e busque a santidade, lutando insatisfeitamente para progredir até que seja de fato aperfeiçoado. Então, o que é que traz ao crente uma certa insatisfação com a sua vida cristã? Todo verdadeiro crente, irmãos, tem, em um certo sentido, uma certa insatisfação, né? Com a sua vida cristã. Né? Então, fica satisfeito 100%. Porque a gente vê, à medida que a gente cresce em santidade, cresce em conformidade com Cristo, a gente, cada vez mais que cresce, mais a gente vê impurezas no nosso coração. Mais a gente vê maldades, pecado, transgressão. E isso nos traz um sentimento de insatisfação, de lamento, porque a gente não tem vivido uma vida à altura do Deus que nós servimos. De forma figurada, é assim, vamos dizer, quando você está no escuro, você não consegue se enxergar, não é isso? Mas ali na frente tem um refletor. Aí você vai caminhando de encontro para mais próximo desse refletor, dessa luz. E à medida que você chega mais perto da luz, mais você consegue se enxergar, se ver. Essa é a ideia exatamente a respeito da santificação. Quanto mais a gente vai sendo santificado, significa que mais a gente está chegando mais próximo de Deus, da sua santidade, da sua pureza, do seu caráter perfeito. E à medida que a gente se aproxima mais de Deus, mais a luz de Deus reflete e revela o nosso pecado, a nossa maldade, a nossa impureza. E isso traz um sentimento de insatisfação. É aquilo que, acho que foi Spurgeon que falou isso, né? Quando eu penso no cristão que eu deveria ser, eu lamento e me entristeço e sinto vergonha do cristão que eu sou. Então, quando ele olha para o ideal cristão, né, para o cristão que ele deveria ser, o santo que ele deveria ser, a piedade que ele deveria viver, então ele lamenta, ele se envergonha pelo cristão que ele é. Então, essa é a ideia. À medida que a gente cresce em santificação, em santidade, em conformidade com Cristo, mais a gente enxerga o nosso pecado, a nossa imundícia e a nossa maldade. Por isso que existe sempre no cristão uma sensação ou um sentimento de insatisfação. Isso serve como sendo uma mola propulsora. Impulsiona, incentiva, estimula o cristão a buscar mais, cada vez mais a perfeição. Até que de fato seja aperfeiçoado, seja conformado completamente a Cristo, que a gente sabe que se dará na glorificação. Então, irmãos, tendo dito isso,
Quero ver com vocês aqui 3 pontos a respeito da santificação. Primeiro, o autor da santificação. Segundo, a abrangência da santificação. E terceiro, os meios de santificação. Repetindo. Primeiro, o autor da santificação. Segundo, a abrangência da santificação, né? O que é que ela abrange? A gente vai ver que ela abrange o homem como um todo. E, por fim, os meios de santificação. Ok? Em primeiro lugar, vamos ver então o autor da santificação. Irmãos, é evidente que em todos os elementos que compõem a salvação, Deus é quem efetua ou quem atua ativamente executando-os, aplicando-os em cada um dos indivíduos eleitos. E é claro que não pode ser diferente no que diz respeito à santificação do crente. A santificação como sendo um componente que faz parte, ou um elemento que faz parte do todo que é a salvação, é evidente que também é Deus o principal autor dela na vida do crente. A Bíblia é clara quanto a isso, irmãos. O autor da santificação, especialmente no que diz respeito à economia da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, é o próprio Espírito Santo de Deus, o autor da santificação. 1 Coríntios 6,11 diz assim: tais fostes algum de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Santificação como sendo uma atuação do próprio Espírito Santo agindo e atuando no cristão. 2 Coríntios 3,18 diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos como por espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então, como é que quem é que age, quem atua uma transformação de glória em glória no cristão? O Senhor, o Espírito Santo. É quem atua, quem trabalha, quem age, quem move-se no coração do cristão, transformando este de glória em glória à imagem de Cristo. 1 Pedro 1,2: eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus, graça e paz vos sejam multiplicados. Então, claramente, a partir desses textos, não é somente estes, não é mais necessário, fica claro e evidente, irmãos, que o autor da santificação, ele é o Espírito Santo de Deus, que age, opera, atua poderosamente e soberanamente no coração do crente, transformando-o este de glória em glória à imagem de Cristo. Tem alguma coisa queimando por aí, não? Está tudo certo na cozinha? Certo. Agora, como é que ele santifica então o crente? Como é que ele santifica o crente? Algumas coisas aqui em destaque. Ele santifica o crente, primeiro, iluminando a mente. Ele ilumina a mente do cristão. Vamos ver alguns textos. Tem tanta coisa aqui para falar que vamos correr aqui nas citações. Deixa eu ler só um versículo aqui. João 14,26 diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Veja o que ele faz. Ele ilumina a mente dos crentes, tanto ensinando quanto fazendo lembrar tudo que nós já temos aprendido do Senhor. É assim que ele vai santificando o crente. É trazendo à consciência, à mente, à razão, ao intelecto, verdades de Deus, bem como também lembrando essas verdades das quais nós já temos aprendido.
O Espírito Santo quem faz. João 14, 26 diz isso a respeito dele. O próprio Jesus falando, né? Tem outros textos aqui, 1 Coríntios 2, 9 a 16, Efésios 1, 18, 1 João 2, 20 e 27. Não vamos ler para a gente ganhar tempo. Então, a primeira coisa, como é que ele santifica o crente? Primeiro, iluminando a mente. Segundo, dando força espiritual para que o crente mortifique as obras do corpo. Deixa eu ler aqui uma referência, Efésios 3,16. Diz assim, deixa eu ler a partir do versículo 14. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Efésios 3,16. Paulo está orando em favor dos Efésios para que Deus o fortalecesse em seu homem interior, e isso é feito através do Espírito, que lhe dá, lhe concede e supre as suas forças, para que eles sejam fortalecidos. Então o Espírito, irmãos, ele santifica o crente, dando força espiritual para que o crente mortifique as obras da carne, as obras do corpo. Veja também Romanos capítulo 8, versículo 13, que diz exatamente isso, veja. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. E o contexto aqui fala exatamente a respeito da habitação do Espírito, uma vez que nós somos feitos filhos de Deus. Então é o Espírito exatamente aquele quem fortalece, fortifica o crente para mortificar as obras do corpo, as obras da carne, da natureza pecaminosa. Então ele dá força espiritual. Primeiro, ele santifica o crente iluminando a mente. Segundo, dando força espiritual para que este mortifique os feitos do corpo, né? As obras do corpo. Terceiro, aqui eu coloquei só 3, mas nesse terceiro aqui tem vários aspectos, por meio do qual, ou pelos quais ele santifica o crente. Primeiro, liderando, guiando, capacitando e ensinando o crente em toda a verdade e obediência. O próprio texto de Romanos 8,14, veja o que diz. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A gente inverte a pergunta. Quem é que são os filhos de Deus? São aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Então, como é que ele santifica o crente? Ele santifica guiando os filhos de Deus em toda a verdade, para toda obediência. Ele lidera o crente. Como eu já citei João 14, 26, né? Capacitando e ensinando, ele lembra. Ele ensina. Veja, 1 de João 2. 1 João 2, 20 e 27, olha o que diz. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Todo cristão habitado pelo Espírito, ele tem o conhecimento de Deus verdadeiramente. Ele conhece as verdades de Deus. Aquelas basilares, fundamentais, essenciais, não é? E isso vai aumentando à medida que a gente vai crescendo em santidade e no conhecimento de Deus. Então a unção aqui é uma referência ao Espírito Santo. Diz que nós temos, uma vez que temos o Espírito, o conhecimento de Deus. Versículo 27, olha o que ele diz. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste, a unção aqui é uma referência ao Espírito, permanece em vós e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas, como a sua unção, o Espírito Santo, vos ensina a respeito de todas as coisas. E o que ele ensina é o quê? E é verdadeira, e não é falsa. Permanecei nele, como também ela vos ensinou. A unção, o Espírito de Deus, ensina todas as coisas. E o que ele ensina é a verdade, e não é falsa. Então, como é que ele santifica o crente? Iluminando a mente, dando força espiritual para que o crente possa mortificar as obras do corpo, liderando,
guiando, capacitando, ensinando o crente em toda a verdade e para toda a obediência. É assim que ele vai santificando o crente. Ele vai agindo, atuando e conduzindo o crente em todas essas verdades. Irmãos, o fruto que o Espírito Santo produz no crente é declarado nas Escrituras como em toda bondade, justiça e verdade. Em Efésios 5:9. Em Gálatas 5:22, esse fruto é descrito com mais detalhes, né? Então, qual é o resultado da santificação do Espírito no crente? É o crescimento ou o cultivo do fruto dele, o fruto do Espírito. Então, à medida que a gente vai sendo santificado, mais essas virtudes, que é o fruto do Espírito, descrito em Gálatas 5:22, será evidenciado na minha vida, será aperfeiçoado na minha vida. O que é que Gálatas 5:22 diz? Os frutos do Espírito, quais são? Vocês não lembram? Vamos lá citar? O fruto do Espírito. Vamos lá. Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, longanimidade, que é paciência. Aí os três últimos, quais são? Fidelidade, mansidão e domínio próprio. São 9. Quando você pensar no fruto do Espírito, não pense como sendo uma pluralidade, mas é um único fruto, né? A figura que a gente usa é como se fosse uma laranja cravo. É uma única laranja que tem vários bagos, né? É assim o fruto do Espírito. Não é vários frutos, é o fruto, está no singular. O fruto do Espírito. E esse fruto, cada um dos elementos dele é como se fosse um bago da laranja cravo, né? Amor, alegria, paz, bondade, longanimidade. Certo? São 9 bagos do fruto do Espírito. Não é cada pessoa que é uma. É uma laranja. Exato. Se essa laranja, você precisa de outro jeito. O fruto do Espírito, essa laranja, né, e os bagos são esses elementos: amor, alegria, paz, que a gente precisa de todos eles. Então são essas coisas que, à medida que nós vamos crescendo em santificação, que está sendo cultivado em mim. Então, cada vez mais eu vou ser cheio de amor. Esse bago do amor vai desenvolver, vai crescer, né? Vai ficar mais bonito, mais robusto. O bago da alegria também, da paz também. Então, cada vez mais esse fruto do Espírito, que é como se fosse uma laranja cravo, ele vai se tornando uma laranja ainda maior, né? Porque os bagos vão crescendo, vão sendo desenvolvidos na minha vida. As virtudes vão desenvolvendo na minha vida. Certo? Então, o fruto do Espírito, que corresponde à santificação dele na vida do crente, é visto exatamente por essas virtudes, por esses bagos virtuosos que compõem a santificação. Eu vou sendo aperfeiçoado neles. Certo? Uma outra coisa que nós podemos aprender também sobre a santificação é que ela consiste de duas partes. A santificação consiste de duas partes. Primeiro, a mortificação do velho homem, o corpo do pecado, essa é a parte negativa. E segundo, a vivificação do novo homem criado em Cristo Jesus para as boas obras. Então a santificação consiste em duas partes. Uma parte negativa, que é a mortificação dos meus pecados, do velho homem, do corpo do pecado, e a edificação do novo homem em Cristo Jesus para as boas obras. É a parte positiva. A mortificação do velho homem, o corpo do pecado. Essa expressão bíblica denota o ato de Deus pelo qual a contaminação e a corrupção da natureza que resultam do pecado são removidos gradativamente. Então, no processo da santificação, de maneira gradativa, processual, os nossos pecados vão estar sendo mortificados. Mortificados. Certo? Essa é a parte negativa, né, da santificação. A santificação envolve mortificação do pecado. À medida que eu vou crescendo em santificação,
significa ou corresponde que os meus pecados estão sendo também mortificados, abandonados, vencidos. Ao longo de toda a nossa caminhada cristã, né, vamos ter pecados com os quais nós iremos lutar a vida toda. Lutar, tem dificuldade, e luta, e passa um momento que prevalece, algum momento esse pecado nos derruba de novo, e a gente fica lutando. Chegará um momento que esse pecado será vencido, será abandonado, será, por fim, mortificado. Esse é um dos aspectos da santificação. E essa mortificação dos nossos pecados também se dá de uma maneira gradativa, gradual, processual. À medida que a gente vai avançando, mais os nossos pecados vão sendo mortificados. E a outra parte da santificação é a vivificação do novo homem, criado em Cristo Jesus para as boas obras. É o ato de Deus pelo qual a disposição santa da alma é fortalecida. Os exercícios santos são desenvolvidos e assim é gerado e promovido um novo curso de vida. Os pecados vão sendo mortificados e as coisas boas vão sendo edificadas, as coisas santas, as coisas virtuosas vão sendo desenvolvidas na nossa vida. Isso de forma gradual, gradativa, processual. Então a santificação consiste dessas duas partes. Essa parte negativa, mortificação do pecado, e a parte positiva, edificação na justiça, vamos dizer assim. Edificação na justiça. Vivificação e conformidade com o novo homem Cristo Jesus, criado em justiça e em santidade para as boas obras. Certo? Existe um crescimento disso. Irmãos, para a gente passar essa parte aqui, a gente pode, de forma figurada, dizer que a santificação é como uma reforma. Para a gente entender melhor essas duas etapas da santificação, essas duas partes com as quais ela consiste. É como uma reforma. Enquanto as coisas velhas vão sendo destruídas e removidas, outras novas vão sendo edificadas e estabelecidas. Essa é que resume bem, o que figura bem as duas etapas da santificação. A gente passou um tempo atrás agora, né, com uma reforma aqui na igreja. Enquanto o Érico, enquanto o Valdir, enquanto o Sandro estava rapando e tirando reboco velho, eu, o Carlos e Douglas estava pintando uma parede. Felipe também, né? Então veja, é como uma construção, é como uma reforma. Enquanto umas coisas estão sendo demolidas, está sendo removida, está sendo destruída, outras coisas novas estão sendo edificadas, estão sendo estabelecidas, estão sendo construídas. Então, é isso que acontece no processo da santificação. Nossos pecados vão sendo mortificados, removidos, destruídos, vencidos, e coisas novas vão sendo edificadas, vão sendo estabelecidas, vão sendo aperfeiçoadas na nossa vida. Certo? Então, toda vez que você lembrar da santificação, lembre dessa figura. É como uma reforma. Umas coisas estão sendo demolidas, outras coisas estão sendo edificadas. Isso é um processo que vai acontecendo de forma simultânea na vida de um crente. E gradativamente, não é isso? Agora precisamos entender algo também, irmãos, a respeito da santificação. A santificação é a obra de Deus na qual o crente coopera. O crente coopera. Precisamos entender algo, irmãos. Embora a santificação do crente se dá por atuação do Espírito Santo, não significa que não haja cooperação do crente no processo. É uma obra de Deus na qual o crente coopera. Precisa entender isso. Isso não significa, irmãos, que o homem é um agente independente de ação, mas apenas que Deus efetua essa obra em parte pela instrumentalidade do homem como um ser racional, requerendo do crente uma devota e inteligente cooperação com o Espírito. Por que assim? Porque um crente ele não está mais morto nos seus delitos e pecados. Ele agora está ativo e vivo. E é dado por Deus a responsabilidade que ele coopere como um instrumento para a santificação, em cumprimento às suas responsabilidades.
É requerido do crente uma devoção inteligente e cooperação com o Espírito. Isso fica claro por algumas razões. Primeiro, as repetidas advertências contra males e tentações. Na Bíblia tem várias advertências contra os males e as tentações. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O diabo anda ao vosso derredor, procurando a quem possa tragar. Antes, pensei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Veja. Confirmem a eleição de vocês, a eleição e a vocação de vocês. Isso tudo são advertências contra os males e contra as tentações. E é dado ao crente a responsabilidade dele desenvolver a sua salvação. E se dá no processo da santificação. Isso é uma das razões. A outra razão é constantes exortações para viver em santidade. 1 Tessalonicenses 4,3 vai dizer claramente que esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E Paulo vai lá descrever, olha, se abstenham de toda prostituição, de toda impureza. Vamos abrir em 1 Tessalonicenses. Capítulo 4, a partir do versículo 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defrauda seu irmão, porque o Senhor conta todas as coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Uma clara e clássica exortação para a santificação, dizendo claro que é a vontade de Deus a nossa santificação e nos responsabilizamos para viver como um tal. 1 de Pedro, o nosso texto base, né? 1 de Pedro 1, 13 a 16, foi o texto que a gente leu no começo, diz claramente lá que devemos andar como filhos da obediência. E assim como é santo aquele que nos chamou da nossa vã maneira de viver, assim também seja vós santo, porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. Uma clara exortação à santidade e a essa responsabilidade dada a cada um dos crentes. Esses fatos implicam que o crente deve ser inteligente no emprego dos meios a seu dispor para o aperfeiçoamento espiritual e moral da sua vida. Isso é declarado nas Escrituras como obra de todo aquele que tem a esperança de semelhança com Cristo. 1 de João, só mais um texto para a gente ir para o próximo ponto. 1 de João 1,3, olha o que o texto diz. Vamos ler o 2 para a gente entender. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Seremos semelhantes a Cristo quando Ele se manifestar, né? Iremos ser glorificados. Agora veja o versículo 3. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Veja que texto claro. E a si mesmo, 1 de João 3, versículo 3. E a si mesmo se purifica todos que têm em Cristo essa esperança. Que esperança? De ser feito semelhante a Ele, quando então Ele se manifestar. Mas um texto que mostra claramente a responsabilidade que é atribuída ao crente para se santificar, para se purificar através dos meios que o próprio Deus estabelece na sua palavra. O crente deve ser inteligente no emprego dos meios a seu dispor para o aperfeiçoamento espiritual e moral da sua vida cristã. Ok? Esse foi o nosso primeiro ponto. Vamos agora acelerar um pouquinho para o segundo ponto. Então, o primeiro ponto aqui, irmãos, a gente
viu aqui o autor da santificação, que é o Espírito Santo de Deus. E que também há como uma instrumentalidade a cooperação do crente que agora está vivo, ativo e habitado pelo Espírito para cooperar nessa obra de santificação atuada e efetivada pelo Espírito de Deus. Ok? A guisa de reflexão, ainda sobre isso, quem está falando, os irmãos há de concordar comigo, como experiência cristã, que os momentos que mais a gente desenvolveu na piedade, cresceu em santidade, foram os momentos que a gente estava mais aplicado em nossa devoção. Foram os momentos que a gente estava mais orando mais, buscando mais a Deus, lendo mais a palavra de Deus, sendo mais zeloso. Os irmãos há de concordar que a gente pôde vislumbrar um aperfeiçoamento na nossa caminhada cristã, um amadurecimento, um crescimento em santidade, uma vitória sobre os nossos pecados, um abandono deles. Um maior crescimento no nosso amor, um maior crescimento na nossa alegria, um maior crescimento na nossa paz, na nossa bondade. A gente viu essas virtudes sendo de forma mais clara, aflorada em nosso. Então percebem a responsabilidade que Deus dá ao crente da sua cooperação em usar inteligentemente os meios a nosso dispor para o nosso aperfeiçoamento na nossa vida espiritual e moral. Quando a gente negligencia isso, a nossa vida espiritual definha, enfraquece, regride. Quando a gente negligencia a devoção a Deus, os meios e os instrumentos que Deus nos confere para então aperfeiçoarmos na piedade. Isso é uma experiência cristã, que todo cristão passa por isso. E todo aquele que é verdadeiramente cristão certamente já passou por isso. Ou está passando, ou ainda irá passar, mas passa por isso. Quanto estamos buscando a Deus mais fervorosamente, mais devotamente, lendo, orando, buscando, sendo zeloso, cumprindo nossas responsabilidades, a gente vê um desenvolvimento, um crescimento, um fortalecimento da alma, do espírito, alegria, amor, todo o fruto do espírito sendo desenvolvido em nossa vida. Mas quando a gente começa a negligenciar isso, a gente vê a nossa vida espiritual definhando, enfraquecendo-se, a gente regride, a gente cai, a gente vê os pecados prevalecendo mais. Então veja como é importante a gente cumprir a nossa responsabilidade cooperativa com o Espírito de Deus, no uso inteligente dos meios ao nosso dispor para o nosso aperfeiçoamento espiritual e moral. Se a gente negligencia, a gente definha. Se a gente obedece e nos comprometemos, a gente se fortalece. O Espírito nos santifica, nos fortalece espiritualmente. Então talvez essa seja a razão pela qual você está tão fraquinho, né? Tão fraquinho, está definhando. Você não tem lido a Bíblia. Você não tem orado. Você não tem se dedicado devocionalmente ao Senhor. Essa é a resposta do porquê você está tão fraco, tão desanimado, tão sem vontade de igreja, de culto, de ler a Bíblia, de orar, de buscar ao Senhor, de ter um relacionamento com Ele. Analise-se e perceba se não é isso. Qual a última vez que você abriu a Bíblia para ler? Quanto tempo isso faz? Qual a última vez que você entrou no seu quarto, dobrou o seu joelho e falou com Deus? Entende? É isso. Quando a gente negligencia, a gente define espiritualmente, se enfraquece espiritualmente. Não haverá santificação, irmão, se nós não cumprirmos as nossas responsabilidades.
se a gente não usar os meios sabiamente e devotamente para nos fortalecer espiritualmente, para que o Espírito haja e nos santifique e nos fortaleça. Segundo ponto, 11 e 20 já, vamos lá. Segundo ponto. Primeiro ponto, a gente viu o autor da nossa santificação. Segundo, a abrangência da nossa santificação. A santificação, irmãos, ocorre no homem interior, no coração. Começa daqui. E se o coração é mudado, consequentemente, todo o resto do homem também será. É aqui, é no coração, é na nossa alma, que acontece a santificação. E isso desemboca ou transborda para o nosso exterior. Começa no nosso interior, mas é evidenciado no nosso exterior, nossa vida prática. A santificação afeta o homem como um todo, corpo e alma, intelecto, afetos e vontade. Em primeiro lugar, o entendimento. A santificação afeta o entendimento, a razão, o intelecto. Jeremias 31, 34, João 6, 45. Veja Jeremias 31, 34 como apenas uma referência. Diz assim: não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Diz o Senhor: pois perdoarei as suas iniquidades e de seus pecados jamais me lembrarei. Um texto que deixa claro em que a santificação, ou a salvação, consequentemente a santificação, envolve o nosso entendimento, o nosso intelecto. E esse intelecto, essa razão, ela vai sendo santificada também. Vamos crescendo no nosso entendimento a Deus. Vamos tendo o nosso entendimento mais limpo, mais puro, mais ajustado, mais adequado com a verdade de Deus. Nós conheceremos o Senhor. Isso é um preceito da nova aliança, Ninguém diz assim: tu conheces o Senhor? Não. Todos me conhecerão, desde o pequeno até o maior. Todos me conhecerão. Vimos também textos que mostram que a vontade do homem também é santificada ou é atingida pelo Espírito que o santifica. Ezequiel 36, versículo 26 e 27. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Veja, qual é a consequência da mudança do coração e da habitação do Espírito Santo? Que Deus o capacitará e mudará a sua vontade, para que este agora, habitado pelo Espírito, que teve seu coração mudado, observe os seus mandamentos, observe os seus estatutos, guarde a sua lei. Então a vontade do homem é mudada. E naturalmente falando, o homem natural não quer Deus, não é isso? Só que quando nós somos regenerados e temos o nosso coração transformados e mudados, e somos habitados pelo Espírito, essa nossa vontade é mudada, de maneira que agora aquele que não queria, agora quer. Quando nós nos convertemos, irmãos, nós não nos convertemos contra a nossa vontade. Precisa entender isso. Por que você se converteu, pastor? Porque eu quis. Agora esse meu querer e essa minha vontade está subordinada à vontade de Deus que agiu em mim previamente. Esse meu querer é apenas a minha resposta a uma ação de Deus no meu coração. Quando Ele muda meu coração e encela com o Espírito. Que se dá no ato da regeneração. Então tem uma música que ficou muito famosa aí no meio evangélico. Quem não vem por amor, vem pela dor, não é isso? Já ouviram essa música? Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Assim. Isso é uma maior mentira do mundo. Ninguém vem a Cristo contra a sua própria vontade. Por quê? Porque temos a nossa vontade mudada por Deus. Quando somos regenerados, quando Ele muda o nosso coração. Exato. Quando ele decide ir a Deus, quando ele deseja Deus, é porque Deus já mudou o coração dele previamente. De maneira que essa vontade, essa volição agora o inclina e o conduz e o atrai a Deus. Certo, irmãos? Então precisamos entender isso para a gente não cair
em erros, em heresias, em achar que Deus pega o camarada pela gola da camisa assim, você vai me servir, o cara não quero não, você vai, você não tem que querer não, não. Deus não faz assim, como Agostinho já falou, né? Agostinho disse que ele me atraiu com laços de amor. Eu fui atraído a Deus com laços de amor. Quando um pecador vai a Deus, ele vai porque ele quer ir. Mas essa vontade de querer ir já foi mudada previamente pelo Espírito de Deus no coração dele. É apenas uma resposta do pecador ao chamado de Deus. É porque primeiramente Deus mudou o seu coração. Isso é a regeneração, né? Então veja, a vontade do homem ela é mudada. As afeições do homem ela é mudada. Terceiro, as paixões também são mudadas. As paixões, os sentimentos. Gálatas 5:24, e os que são de Cristo, Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. As nossas paixões carnais, mundanas, também são mudadas, né? Caem daquele aspecto lá da santificação que a gente viu, aquelas duas partes. A parte negativa, né? A mortificação do pecado. Então a gente vai agora mortificando as nossas paixões carnais e pecaminosas. Abandonando-as, crucificando-as com ela na cruz. É como Paul Washer costuma dizer, né? Que quando o homem é regenerado, né, a gente passa a amar aquilo que outrora a gente odiava. O homem natural odeia Deus e ama o pecado. Quando o homem é regenerado, nasce de novo e é salvo, ele passa a odiar o pecado e amar a Deus. Há uma mudança. O homem natural odeia a Deus, ama o pecado. O homem espiritual, salvo, regenerado, com o coração mudado e habitado pelo Espírito, ele então, aquilo que ele odiava, que é a Deus, ele agora ama. E aquilo que ele amava, que era o pecado, ele agora odeia. Não significa que ele não tenha tentações, não é? Não tenha inclinações para o pecado, porque a nossa natureza ainda está aqui, no velho homem. Mas, conscientemente e desejosamente, a gente quer mortificar, a gente quer odiar, a gente odeia o pecado, a gente quer abandonar o pecado, a gente quer vencer o pecado, a gente não suporta o pecado mais. Então, as nossas paixões também são mudadas. Quarto, a nossa consciência é mudada. Consciência. Tito 1,15, todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Para os impuros, a consciência deles está corrompida, mas uma vez que nós somos purificados, salvos, justificados e regenerados, até a nossa consciência ela é purificada, ela é mudada, ela é atingida, ela é santificada. Para os impuros, tudo é impuro, é tudo cheio de malícia, né? De impureza. Mas para o puro, não, a nossa consciência ela é purificada. Ela também é santificada. E por fim, o corpo também. O corpo. Veja, falamos aqui de questões subjetivas, né? Entendimento, vontade, paixões, consciência. Questões subjetivas. Mas também uma questão objetiva. O corpo físico também ele é afetado na santificação. 1 Tessalonicenses 5:23 apenas. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, o corpo. E Deus da paz vos santifique em tudo. Espírito, alma e corpo. Seja santificado irrepreensivelmente, integramente, na vinda do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, irmãos, a santificação, meus irmãos, se dá no homem interior e é estendida ao homem exterior como um todo. Seus apetites e paixões devem ser controladas. As ações perversas cessam e os hábitos profanos devem ser descartados.
Os membros do corpo devem ser mortificados, toda a imundícia da carne a ser purificada. Boas obras devem ser exibidas à humanidade e os altos deveres morais a serem cumpridos, impostos aos cristãos como obrigatórios entre si em relação ao mundo. Portanto, a santificação, irmãos, abrange o homem como todo. Entendimento, vontade, sentimento, ou as paixões, a consciência e o corpo. Tudo. Tudo. Absolutamente tudo. Isso é escandaloso. Por quê? Porque hoje em dia tem pessoas que vivem uma vida mundana, como por exemplo, deixa eu dizer o nome dela aqui, não sei se você já ouviu falar, aquela Andresa Urach. Um tempo desse, né, disse que tinha se convertido. Depois de um problema de saúde que ela passou, era da Universal, né? Depois sai lá decepcionada porque todo o dinheiro dela foi perdido de tanta da oferta e todo aquele negócio todo. E ela sai da igreja, protesta contra a igreja, vamos dizer assim, defama a igreja, mas ela diz que continua sendo uma cristã e voltou a fazer filme de adulto. Vamos usar essa palavra, vocês entendem? Ela faz filme de adulto, mas diz que é crente. Jesus está preocupado com o coração dela. E aparece aí praticamente seminua, né? Um problema é o coração. Mas essa é a questão. Se o meu coração está sendo santificado, isso será evidenciado no meu externo, na minha vida, na minha conduta, no meu corpo, na minha parte física, na minha vida prática. Veja que absurdo. Não somente ela, mas existem hoje milhares de pessoas ditas cristãs, faz parte de igreja, essas igrejas agora inclusivas, né, que aceitam homossexual, não tem problema nenhum. Mas não existe nenhuma evidência de santificação. Porque vivem na promiscuidade, na profanidade, na imoralidade, mas são crentes, né? Entre aspas, né? Se dizem crentes, cristãos, porque Jesus está preocupado com o coração. E de fato, a santificação se dá no coração, no interior, mas não fica somente no interior, é evidenciado no meu exterior, na minha vida prática, no meu cotidiano, no meu modo de viver, no meu modo de vestir. A maneira de vestir, veja só, no pudor, na modéstia. Mas não, pessoas que são crentes aí, fazendo filme de adulto, andando nu, cheio de sensualidade. Igrejas aí, essas igrejas agora inclusivas, né, que aceita e não fala contra a homossexualidade, porque Deus é amor e ama a todos indistintamente e sem exceção. Venha do jeito que está e fique da forma que está. Não se preocupe. O que importa é o seu coração amar a Jesus. Que bonito, né? Mas profano, perigoso. E está cheio disso aí por aí. Cheio disso aí por aí. Santificação abrange o homem como um todo. Como um todo. Terceiro e último ponto, irmãos. Os meios da santificação. Vamos ser rápido aqui porque deve ser mais óbvio, né? Os meios. Quais são os meios da santificação? Os meios de santificação. É aquilo que nós chamamos de os meios de graça. Estabelecido por Deus em sua palavra, através dos quais o crente vai sendo santificado, purificado, mudado e transformado. Primeiro e principal meio de santificação é a palavra de Deus. João 17 diz: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, o principal e primeiro meio de santificação é as Escrituras, é a palavra de Deus. É o principal instrumento, o meio de graça, pela qual o cristão ele é santificado. Irmão, de novo eu toco nessa tecla. Leiam a Bíblia, irmão.
Estudem a palavra de Deus constantemente, se possível. Esforce-se para que todo dia leia pelo menos um versículo, medite no versículo, leia um capítulo por dia pelo menos. Não passa 2 minutos para você ler um capítulo. 2 minutos no seu dia você não tem. Para você sentar lá, abrir a Bíblia, escolher um texto, um capítulo, um livro e vou ler esse capítulo 2 de Efésios aqui, de João. Ou então façam o seguinte, vou começar a ler de forma sequenciada, eu vou ler o Evangelho de João. Então todo dia você começa lá, capítulo 1 de João, lê um dia, pensa ali um pouco, medita, ora sobre aquilo que você leu, observou, aprendeu. No outro dia, lê capítulo 2, mesma coisa, vai lendo. No outro dia, capítulo 3. Um capítulo por dia, 5 minutos a pessoa lê. Leia, meu irmão. É o principal instrumento do Espírito para santificar você, santificar o crente. Se a gente não lê a palavra de Deus, a gente vai definhar. Como a gente costuma dizer, é o alimento do crente. É os pastos verdejantes das ovelhas de Cristo. É a palavra. É a palavra que nos alimenta e que nos lava. As águas tranquilas, nos lava, nos purifica, sacia a nossa sede. Então você não será santificado, não crescerá em santificação se você negligenciar a leitura da palavra, o estudo da palavra, a meditação da palavra. Buscar entender a palavra de Deus, conhecer a Deus em sua palavra e a sua vontade. Segundo meio, a oração. Irmão, deixa eu deixar claro uma coisa a vocês. Orar é um mandamento. Nas cartas de Paulo, à torta e à direita, existem ordens para a oração. Quando a gente negligencia a oração, a gente está pecando. E também ela é um dos principais meios, junto com a palavra, para a santificação. Se a gente não ora, a gente não cresce em santificação. Veja, eu posso estudar muito, ler muito, mas orar pouco. Eu vou estar com a cabeça desse tamanho de entendimento, né? E isso é um mal, eu vou colocar assim, entre aspas, no meio reformado sobretudo. Porque são pessoas com a cabeça gigante, mas com o coração pequeno. São pessoas com a mente, o entendimento cheio de conhecimento. Bom, é bom, claro. Conhece tudo, sabe? Vai lá, vem cá, todo direito, todo o assunto, o cara está por dentro, o cara é entendido, o cara conhece as doutrinas, defende a doutrina e tudo. Mas é gente que não tem comunhão com Deus na oração. A cabeça deste tamanho, o coração deste tamanho. Não há piedade verdadeira. Não há humildade. Não há as virtudes cristãs. Em que a recebemos pela fé em Cristo por meio da oração. Quando vamos buscar a Deus e nos gozamos de comunhão com Deus e falamos com Deus em secreto e nós desfrutamos de Deus e nós aprendemos de Deus, nós comungamos com o nosso Pai em oração. Como eu já falei aqui várias vezes, a A.W. Tozer, né? Era um arminiano, né? Aquele arminiano clássico. Né? Qual é mais importante? A palavra ou a oração? Já falei várias vezes. Né? Aí ele responde com a outra pergunta. Qual é mais importante para um pássaro? A asa esquerda ou a asa direita? Obviamente, as duas. Um pássaro não consegue voar com a única asa, não é isso? Também não seremos santificados se nós negligenciarmos os dois ou um dos dois principais elementos da santificação. Palavra e oração. Palavra e oração. É que nós iremos conseguir voar, subir, aperfeiçoar, crescer em santificação. Terceiro, o dia do Senhor, o culto, as ordenanças e os seus desdobramentos. É um meio de graça que Deus estabeleceu ao seu povo para que este povo se fortaleça. Dia do Senhor.
em que neste dia somos chamados a cultuar a Deus, se colocar e apresentar diante de Deus, junto com todo o povo, em uma assembleia, para prestar culto a Deus, para orar coletivamente como uma comunidade, para ler como uma comunidade, publicamente as Escrituras, para ouvirmos a palavra de Deus pregada, para aprendermos com a pregação, para louvar a Deus louvores e cantos de adoração ao nosso Deus na comunidade cristã, coletivamente. As ordenanças, quando oportuno, a ceia e o batismo são meios de graça que fortalece. O batismo como rito de iniciação, né? O recém-convertido. A ceia como rito de continuação, rito de continuidade. E que fazemos isso até que ele volte. É um meio de graça que Deus estabeleceu para fortalecer espiritualmente o seu povo. Cristo está na ceia espiritualmente. Né? Nós não cremos como creem os romanos. Né? Que o elemento pão e vinho se transubstancia, né? Ou muda de substância para o corpo e o sangue de Cristo, literalmente. Ele não crê nisso. A gente crê que o pão continua sendo pão, o vinho continua sendo vinho, só que Cristo está espiritualmente. Nós nos alimentamos de Cristo espiritualmente pela fé. Não literalmente. Né? Mas veja, é um meio de graça que Deus estabeleceu para o seu povo se fortalecer. É um memorial do seu sacrifício, da nossa união com Ele, da nossa união uns com os outros. Da sua obra expiatória, propiciatória, substitutiva dele em lugar do seu povo. Em virtude da qual nós somos salvos, libertos, transformados, perdoados e justificados. Então, o dia do Senhor, o culto, as ordenanças, seus desdobramentos. E, por fim, a providência de Deus. É um meio de santificação. Especificamente, quando em tribulação. Temos estudado aqui nas quarta-feiras sobre isso, né, Carlos? Exatamente essa associação, tribulação e oração. E a gente já tem visto e aprendido aqui que a tribulação e a aflição na vida do crente é usada como instrumento de Deus para nos aperfeiçoar, para nos santificar, para nos conduzir à oração, à dependência de Deus. Nesse sentido, era também um meio através do qual Deus santifica o seu povo. Porque a aflição conduzirá um crente à oração, a buscar a Deus, a depender de Deus, a reconhecer essa verdade. Então, resumindo, os meios de santificação, a palavra, a oração, o dia do Senhor, né, com todos os seus elementos, culto, ordenanças e seus desdobramentos, a providência de Deus, sobretudo as aflições e o sofrimento. Acho que quem disse isso foi Lutero, né? Lutero disse que tem 3 coisas que santificam o crente: palavra, oração e sofrimento. As 3 coisas. Mas, incluindo a isso, há também o dia do Senhor e os seus desdobramentos. Irmãos, essa é e foi a doutrina da santificação. Os irmãos têm alguma coisa para falar, para perguntar? Ficou claro? Entenderam? Compreenderam? Então, amém.